boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Luciana Camina, sou organizadora do Instituto Prístino e faço parte da comissão organizadora do Simpósio de Conservação de Plantas Raras, o caso de espécies de Dimorfandra. Como vocês sabem, o evento está ocorrendo, ele está sendo transmitido no canal do YouTube Fora em Debate, e ele está organizado, distribuído ao longo de 4 dias. Dentro desses 4 dias, nós estamos debatendo os planos de ação para a conservação da flora, apoio e fomento de projetos de conservação, pesquisas em espécies ameaçadas da flora brasileira e os novos caminhos na conservação e manejo das espécies de Dimorfandra. No primeiro dia do evento, infelizmente, a gente teve alguns problemas técnicos que nós não conseguimos resolver durante a transmissão da palestra do Fernando. E aí, pensando em respeito aos participantes, aos colaboradores, aos nossos parceiros e também ao Fernando, a comissão organizadora achou por bem tornar a gravar a apresentação dele. Isso que a apresentação, o conteúdo, as informações são muito importantes para o conhecimento de todos. Então, nós convidamos o Fernando Moreira Fernandes a apresentar novamente a palestra intitulada Panorama do Programa de Conservação do Faveiro de Wilson e do Plano de Ação Nacional para a Conservação do Faveiro de Wilson. Fernando Moreira Fernandes é ambientalista e engenheiro florestal. Concluiu sua graduação na Universidade Federal de Viçosa em 1983 e atuou sempre na área da conservação. De 1992 a 2018, trabalhou no Jardim Botânico da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica em Belo Horizonte. Atua no Programa de Conservação do Faveiro Wilson desde a sua criação, que foi em 2004, e também no Plano Faveiro de Wilson, também desde sua elaboração, em 2014. Tendo sido coordenador em ambos os programas. Em 2018, Fernando se aposentou do Jardim Botânico, mas desde então atua como voluntário na pesquisa da conservação da Dimorfandra. Fernando, obrigada pela sua participação, obrigada pelas contribuições, excelentes contribuições. Eu passo a palavra para você. Muito obrigado, Luciano, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando para vocês todos, né? E principalmente para as pessoas que estão nos ouvindo no YouTube, né? Então, eu vou abrir minha apresentação aqui para começar, tá bom? Já está aparecendo aí? Fernando, você poderia... Só um minutinho. Poderia clicar na apresentação, por favor? Sim. Ótimo. Está na tela? Posso começar? Pronto, pode começar. Tá bom, obrigado. Pois bem, pessoal, a pessoa que me antecedeu aqui no evento, o Márcio Verde, nosso colega que trabalha lá no Centro Nacional de Conservação da Flora, no Rio de Janeiro, ele falou sobre os planos de ação nacional para a conservação no Brasil, para a conservação da flora no Brasil, né? Então, agora eu vou entrar um pouco em detalhes. Eu vou falar do panorama do Programa de Conservação do Faveiro de Wilson e do Plano de Ação Nacional, ou seja, PAN, né, para a conservação do Faveiro de Wilson, tá bom? Eu tenho muita coisa para falar, até porque essa palestra minha é bastante introdutória para os que vêm pela frente. Tem muita história para contar também, então, para facilitar isso, eu vou usar muitas imagens. E, além disso, como é muita coisa para falar também, eu vou falar de algumas coisas superficialmente, até porque algumas coisas serão tratadas pelos próximos palestrantes, né?
Em alguns detalhes eu me aprofundo um pouco, porque são áreas que eu conduzi no projeto, como essa área de prospecção, inventário, monitoramento e dados populacionais da espécie. Aí eu entro um pouco mais em detalhes. Então, minha apresentação está dividida da seguinte forma. Primeiro, um breve histórico e informações básicas sobre o gênero Dimorphandra. Em seguida, características das espécies em questão e como diferenciá-las. Depois, um breve histórico do programa de conservação do faveiro de Wilson, as ações de conservação, monitoramento, pesquisa e conscientização que vimos fazendo. Depois, sobre o habitat e ameaça, sobre os faveiros e a causas de extinção. Em seguida, dados populacionais e distribuição do faveiro do Wilson e do faveiro da Mata. E, por fim, um ligeiro balanço do Plano de Ação Nacional para a Conservação do Faveiro. Sobre o gênero Dimorphandra, eu posso dizer o seguinte. Dimorphandra é um gênero botânico de plantas arbóreas pertencentes à família Fabaceae, que é mais comumente conhecida como família leguminosa ou família das leguminosas, que é uma das mais importantes famílias de plantas no Brasil. 22 espécies de Dimorphandra ocorrem no Brasil, em 5 domínios geográficos, a maioria delas na região amazônica. Até agora não tem registro de nenhuma Dimorphandra na região sul do Brasil. 8 dessas espécies são endêmicas do país, entre elas Dimorphandra exaltata, Dimorphandra georgiae e Dimorphandra wilsoni. As demais extrapolam as fronteiras do país e avançam pela Venezuela, Peru, Colômbia e, se não me engano, Paraguai. Em Minas ocorrem apenas Gardneriana, Mollis, exaltata e wilsoni. E aqui hoje nós vamos tratar dessas últimas, principalmente do faveiro de Wilson e do faveiro da Mata, porque elas são raras e estão ameaçadas de extinção. Eu quero esclarecer que faveiro aqui é uma terminologia popular, né? A gente está querendo, faveiros são as plantas que têm um fruto na forma de fava ou de vagem, né? Daí o nome de faveiro ou faveira. E muitas espécies de leguminosa, ou melhor, muitos gêneros de leguminosa podem ser faveiros. Ou melhor, muitos faveiros são de outros gêneros que não necessariamente são de Dimorphandra. Mas aqui, quando a gente está usando a palavra faveiro ou faveira, a gente está se referindo apenas às faveiras do gênero Dimorphandra. Um breve histórico do gênero Dimorphandra. Em 1827 foi feita a descrição de Dimorphandra exaltata, a primeira delas, que por isso é a espécie tipo do gênero. E foi descrita provavelmente a partir de exemplares existentes no Rio de Janeiro, talvez na cidade do Rio de Janeiro. O faveiro da Mata, o Dimorphandra exaltata, em alguns locais é conhecido também como angelim, canjica ou paratuba. Em 1840 foi feita a descrição da Dimorphandra mollis, que é a faveira do campo, que dentre todas é que tem a maior área de ocorrência, ou maior extensão de ocorrência, e ocorre em metade dos estados do Brasil. Ela é também conhecida como faveira do Cerrado, fava d'anta ou bajeca, dependendo do local. Apenas 128 anos depois foi descoberto o faveiro de Wilson, em Paraupeba, pelo assistente de pesquisa, o mateiro chamado seu Wilson Nascimento, que trabalhava lá no Horto de Paraupeba, que então era do IBAMA. Então é uma descoberta relativamente recente, o faveiro de Wilson. E no ano seguinte, o Dr. Carlos Toledo Rizinho, um eminente botânico brasileiro, fez a descrição do faveiro de Wilson para a ciência, e como nesse intervalo entre a descoberta e a descrição o seu Wilson tinha falecido, ele homenageou seu querido mateiro no nome da espécie, colocou em latim Dimorphandra wilsoni, e popularmente a gente chama faveiro de Wilson. Em 1984, o próprio Rizinho e um colega seu, Matos, também outro importante botânico, fizeram uma excursão à região e encontraram apenas 18 indivíduos do faveiro de Wilson em Paraupeba e Caetanópolis, e naquela ocasião já consideraram em curso de extinção. Esta foto está aí, não é o seu Wilson, é o seu Enéas, colega dele, eu conheci ainda, já entrevistei ele. Essa foto é daquela ocasião.
Em 1986, a doutora Marlene, que trabalhou no INPA, fez a revisão do gênero Dimorfândria. E, atualmente, o professor Luiz Orlando e sua equipe da UFV, que está presente nesse simpósio e falará para todos nós sobre filogenia, está estudando o gênero Dimorfândria. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as características dessas 3 espécies. Me desculpe alguns se estou sendo aqui repetitivo, várias pessoas já viram esses slides, já viram esse detalhe, mas acredito que muitos outros que estão participando hoje, nos assistindo, não conhecem esses detalhes, então me sinto na obrigação de falar um pouco, tá bom? Então, aqui, a diferença entre as 3 espécies de Dimorfândria existentes na região central de Minas Gerais e adjacentes, que é a região onde a nossa equipe do nosso programa e seus colaboradores têm trabalhado. Tá? O da esquerda é o faveiro do campo, Dimorfândria mollis, que é uma árvore típica de cerrado, com caule tortuoso, ela é bem cascuda, a casca dela solta placas, é uma árvore que dá no máximo 10 metros de altura. Já o faveiro do urso e o faveiro da mata tem um caule mais ereto, elas são bem maiores, elas podem atingir 20 metros de altura ou mais, e a casca é um pouco diferente também, vocês vão me seguir. Então, à esquerda é a casca do faveiro do campo, com as placas que se soltam, a do meio, o faveiro do urso, que tem uma textura não lisa, mas menos grosseira, e à direita o faveiro da mata, que tem, das 3, uma casca mais suave, mais lisa, e com essas marcas de bainha foliar que caíram, que lembra, às vezes, um pouco esquizolampo paraíba, que é o Gapuruvu ou birosca. E agora, a diferença é nas folhas, que, para mim, é a melhor forma de distinguir as 3 espécies no campo quando você tem poucos recursos disponíveis. O faveiro do campo apresenta uma folha com muitos pares de pinos e folíolos bem pequenos, com no máximo 2 centímetros de comprimento. O faveiro do Wilson, me desculpe, o faveiro do campo, além disso, tem os folíolos bem aveludados, com muitos tricomas. O faveiro do Wilson também tem os folíolos com bastante tricomas, bem aveludado, suave ao toque, mas possui folíolos bem maiores, com 3 a 5 centímetros de comprimento, e geralmente mais que 6 pares de pinas, 6, 8, 10, 12 pares de pinas. Já o faveiro da mata tem como com o faveiro do Wilson o tamanho do folíolo, mas não tem os folíolos aveludados e tem apenas no máximo 6 pares de pinas. Então, com esses detalhes, a gente consegue diferenciar facilmente a partir de uma folha. A floração parece muito, no campo não ajuda muito a distinguir, embora o faveiro do campo tenha os cachos um pouco menores, mas isso é relativo. Os frutos têm algumas diferenças, mas também não são determinantes na diferenciação, até porque, às vezes, numa mesma árvore, numa mesma espécie, a gente tem variação de tamanho. Mas o da esquerda é um pouco diferente, que é o do faveiro do campo. O folíolo é mais achatado, mais fino, mais escuro, e, às vezes, tem uma pequena abertura. Ele não se abre totalmente, a semente não sai, mas dá para ver a semente no seu interior. Tá? O faveiro do Wilson, os frutos são, geralmente, os maiores, mais gordinhos, né? Tem praticamente um palmo de comprimento. Essa foto tem uma escala em centímetros no fundo, para vocês terem uma melhor noção. E o faveiro da mata tem os frutos de tamanho intermediário e cores parecidas do faveiro do Wilson. E eu quero lembrar aqui que o faveiro do campo, que é mais conhecido, mais abundante, no norte de Minas, onde existem muitas árvores, ele é explorado pelas comunidades locais, que vendem as vagens verdes para laboratórios, que dessas vagens retiram um flavonoide chamado rutina, que é usado para a produção de medicamentos para problemas circulatórios. Faveiro do Wilson e faveiro da mata nunca foram explorados nesse aspecto, até porque não tem árvores suficientes. Além disso, são árvores muito altas e a exploração seria muito mais difícil. As sementes têm semelhança, mas também se confundem um pouco, né? O faveiro do campo geralmente são um pouco mais claras e menores, mas isso aí é só para eu ter uma ideia. E o que é que elas têm em comum? Bom, quando a gente olha no campo, o aspecto da floração é muito parecido. Tá? As flores são discretas, os cachos são espaçados
e cada cacho de flor deles é formado de muitas espigas com flores minúsculas, com cerca de 3 centímetros de diâmetro. Uma coisa que chama bastante atenção quando a gente encontra árvore no campo, e isso ajuda muito a localizá-las, às mesma distância, identificá-la, é que as vagens delas não ficam penduradas, elas ficam na borda da copa e projetadas para o alto ou para o lado. Isso ajuda muito a identificar um indivíduo de Dimorphandra. Outra coisa em comum é que elas têm a capacidade de rebrotar. Quando cortada, às vezes ela brota com inúmeras hastes, e às vezes essas várias hastes viram um indivíduo adulto, como essa da direita, que é uma árvore com 3 troncos, né? Outra característica comum a elas é o recrutamento difícil, ou seja, é difícil que elas produzem muitas sementes, mas é difícil uma semente se tornar uma planta em condições naturais. E elas compartilham dispersores. As vagens dessas 3 espécies são muito apreciadas por animais silvestres, entre elas a anta, por isso que o faveiro do campo tem o nome popular de fava d'anta, veado, paca, provavelmente cutia, arara. Todos esses animais já foram vistos comendo as vagens dessas 3 espécies. Tá? E também o gado bovino e o gado equino adoram comer essas vagens. Eles comem avidamente as vagens quando elas estão caídas no chão. Então, acaba que essas 3 espécies têm uma importância muito grande para a biodiversidade, para as espécies animais, né, porque servem de alimento para elas exatamente na época da seca, quando a vegetação está muito seca. E tem assim, uma importância socioeconômica também, porque o gado se alimenta muito das vagens delas. Mas isso é uma coisa que precisa ser mais estudada ainda. A gente não conseguiu estudar esse aspecto ainda não. Ações preliminares em 2003. Nós, no Jardim Botânico de Belo Horizonte, conhecemos o faveiro do Wilson em 2003. E em Paraupeba e Caetanópolis, a gente encontrou na ocasião apenas 3 indivíduos adultos em áreas de pastagem antiga, e de imediato, assim, preocupados com aquela situação, a gente começou um trabalho de emergência, né? A gente fez um plano de emergência para fazer alguma coisa pela preservação delas. Então, a gente mobilizou os fazendeiros, a gente fez o cercamento dessas áreas para tirar o gado, evitar o pisoteamento, para a gente poder coletar sementes e para proporcionar também alguma regeneração da vegetação nesse espaço cercado, né? Nesse mesmo ano, a gente fez os primeiros cultivos em viveiro e teste de quebra de dormência e germinação na flora de Paraupeba. E nesse ano ainda elaboramos uma proposta para captar recursos para fazer recursos digitais para a gente fazer o que a gente pretendia. Em 2004, então, a gente conseguiu obter o nosso primeiro patrocínio da Fundação Boticário. Isso foi um salto muito importante, e imediatamente a gente começou as buscas e inventário de fazendeiros, rodando por essa região de Paraupeba e um pouco além. A gente também começou as pesquisas, iniciando por fenologia e genética de Dimorphandra wilsoni, com a UFMG. A gente conseguiu que fosse sancionada leis de proteção do faveiro de Wilson em Paraupeba e Caetanópolis, depois que a gente fez esse pedido à Prefeitura e à Câmara Municipal, deu certo. E a gente também demandou ao Estado que criasse um mecanismo de proteção. Aí o IEF acolheu o nosso pedido, e a gente fez uma justificativa, e o governo estadual criou o decreto 43904, em 2004, protegendo o faveiro de Wilson em todo o estado de Minas Gerais. E a gente realizou nesse ano um primeiro encontro técnico em Paraupeba, reunindo os pesquisadores, fazendeiros, pessoal da Emater, pessoal da Flora Paraupeba, para falar das nossas intenções, né, que a gente já sabia dessa espécie, as nossas intenções com ela. E assim teve início o programa de conservação do faveiro de Wilson. Então, uma breve história desse programa. Em 2005, a gente fez prospecção do faveiro de Wilson no Triângulo Mineiro, porque uma pesquisadora, a doutora Mitz Brandão, falou que já tinha visto ela lá, mas a gente não encontrou. Mas nessa ocasião, a gente conseguiu a nossa primeira aparição na TV, numa emissora do Triângulo Mineiro, e depois no Bom Dia Brasil.
A gente fez nesse ano uma primeira reintrodução, plantando 176 mudas em Paraupeba e Caetanópolis, e na Flona Paraupeba, e a gente encontrou as primeiras faveiras da mata, ou de Morfina exaltata, na região central de Minas Gerais. Não tinha nenhum registro dela ali até então. Isso foi em Ribeirão das Neves e Belo Horizonte. Em 2006, a gente conseguiu a inclusão do faveiro do Wilson na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, que é a referência mundial, né? Também por iniciativa do nosso programa. A gente realizou as primeiras atividades educativas e plantio participativo em Paraupeba e Caetanópolis, e a gente descobriu a primeira árvore de faveiro do Wilson fora dos municípios de Paraupeba e Caetanópolis, no município de Pequi, graças à ação de um policial florestal ambiental, que estava fazendo uma vistoria nessa região, de uma árvore parecida, entrou em contato comigo, e coincidiu que nessa ocasião o Jornal Nacional estava querendo fazer uma matéria com a gente, então eu levei aqui para o Jornal Nacional comigo, e eles puderam flagrar esse momento da descoberta do faveiro do Wilson fora de Paraupeba e Caetanópolis. Isso foi um passo muito importante, depois vocês vão ver por quê. Em 2007, a gente fez a primeira publicação sobre o projeto no livro da Rede Brasileira de Jardins Botânicos e do Jardim Botânico Rio de Janeiro. A gente contou a história do nosso projeto. A gente conseguiu a inclusão do faveiro do Wilson na lista vermelha das espécies ameaçadas de Minas Gerais e foi finalizado o primeiro inventário do faveiro do Wilson, depois de 3 anos, mas a gente tinha conseguido até então apenas 16 indivíduos em 3 anos. Em 2008, a gente fez a inclusão do faveiro do Wilson na lista vermelha do Brasil e a gente conseguiu o primeiro salto nas descobertas como resultado dessa mobilização e divulgação que a mídia fez. Então, a gente alcançou 36 exemplares do faveiro do Wilson em 4 novos municípios e, de novo, foi esse policial militar florestal, o seu Jean do Couto, que achou ela em mais 3 municípios. Então, ele deu uma grande contribuição para a gente no começo desse trabalho de prospecção. E o faveiro de Wilson, nesse período, foi também encontrado em mais 4 municípios da região central de Minas Gerais. E a gente viu que ele podia estar numa situação parecida do faveiro do Wilson. Em função disso, a gente passou a se preocupar um pouco mais com ele e a incluí-lo nas buscas. E passamos também a coletar um pouco mais de dados de Morfina exaltata, principalmente os dados de localização geográfica com GPS. Em 2009, a Globo Ecologia fez uma reportagem sobre o nosso projeto, que ajudou a mais uma vez a divulgar esse projeto no Brasil, e a gente teve vários retornos por conta disso. Em 2010, foi assinado um contrato de patrocínio com a empresa de cimentos Lis, e que foi muito interessante essa parceria, que a própria empresa interessou em renovar esse contrato depois de 2 anos, e ele foi estendido até 2016. Além disso, essa empresa ela se interessou pelo cultivo também e começou a produzir mudas no seu viveiro para plantar nas suas áreas. Então, foi uma coisa bem interessante, bem curiosa. Em 2011, a gente iniciou o uso da modelagem de distribuição espacial para nos orientar nas buscas por essa espécie nos estados, dentro do estado de Minas Gerais, né? A gente fez uma pequena reintrodução em 3 fazendas, em 7 Lagoas, Pequi e Paraupeba. Em 2012, a gente reintroduziu mais mudas numa reserva legal em Paraupeba. Em 2013, a gente, como tinha já alguma informação considerável sobre essa espécie, o faveiro do Wilson, a gente pensou que poderíamos já pensar na elaboração de um plano de ação para a conservação dela. Então, entrei em contato com o Gustavo Martinelli, no CNC Flora, que se dispôs a fazer isso com a gente. Em 2004, foi publicado o primeiro artigo sobre distribuição, habitat e status de conservação do faveiro do Wilson, e esse artigo foi muito importante para servir de base para a elaboração do plano de conservação do faveiro do Wilson ainda em 2004. Então, a gente reuniu para a elaboração desse plano uma equipe do CNC Flora, pesquisadores aqui de Minas Gerais, voluntários, gente de área de comunicação e até o
Cabo Jean do Couto está aí presente no nosso evento também. Foi um evento de 2 dias, muito interessante, muito enriquecedor para as nossas experiências, e o resultado foi o PAN, pronto, né? Em 2015, o Programa de Conservação do Faveiro de Ilhéus recebeu o Prêmio Nacional de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente como melhor iniciativa brasileira de conservação da natureza na categoria Serviço Público. Foi muito bom receber esse prêmio, mas eu entendo que, assim, que ele trouxe também mais responsabilidade para a gente, né? Então, a gente seguiu em frente, né? Claro. Logo em seguida, o Ministério do Meio Ambiente, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, publicaram uma portaria que aprova e torna oficial o Plano Faveiro de Ilhéus e coloca a Fundação Zoobotânica como coordenador e o CNC Flora como supervisor, e nomeou os membros do grupo assessor, hoje chamado de GAT. São cerca de 25 pessoas nesse grupo, se não me engano. Então, a gente tinha um plano muito bom, né, elaborado, publicado, oficial, mas a gente não tinha recursos financeiros para executar o que estava previsto no plano, a não ser um restante da verba da empresa de Cimento Suíça. Então, a gente encaminhou propostas para 5 editais, e 3 delas foram aprovadas. A gente conseguiu patrocínio da Fundação Boticário, da Mohammed bin Zayed Foundation, que é dos Emirados Árabes, para uma das ações previstas, e também do CPF. A gente assinou esses contratos no início de 2016, e esses patrocínios do Boticário e do CPF incluíram várias ações do PAN. Então, com isso, a gente conseguiu dar um impulso muito grande na realização das ações que a gente propôs dentro do PAN Faveiro do Ilhéus. E, a partir daí, Dimorfana exaltata passou a receber mais atenção ainda e foi incluída em mais atividades do PAN, inclusive nas análises genéticas. Em 2018, foi descoberta pelo pessoal de coleta de sementes do Instituto Espinhaço uma nova população em Jequitibá, que está no extremo norte da área de ocorrência do Faveiro de Ilhéus. Então, essa descoberta foi bem importante, e a gente criou uma nova brigada florestal no município de Pequi. Isso também era uma ação prevista no PAN, e a gente fez uma introdução maior na área de proteção especial Serra Azul, pertencente à Copasa, Companhia Estadual de Águas e Saneamento, que fica no município de Joatuba e Matos Velho, com apoio da própria Copasa. Em 2019, a gente conseguiu incluir o Faveiro de Ilhéus e o Faveiro da Mata na proposta do Áreas Prioritárias de Minas Gerais. A gente citou alguns municípios e as áreas de maior concentração, mas o curioso é que até hoje o Faveiro de Ilhéus ainda continua ausente de qualquer unidade de conservação e proteção integral. Isso é um problema para a conservação dela. Em 2019, a gente fez também viagens exclusivas para buscar Faveiro da Mata em outras regiões de Minas Gerais, como Oeste de Minas, Campo das Vertentes e Zona da Mata. E, nesse momento, em 2019, o Faveiro da Mata já estava presente em 10 ações do PAN. E agora, em 2020, a gente também realizou coisas muito importantes, que a gente publicou uma cartilha prevista no PAN, uma cartilha sobre os raros faveiros. A gente vai falar mais dela depois, e a gente está realizando esse simpósio. Então, com isso, a gente encerra essa primeira fase do nosso plano de ação. E eu quero falar agora de ações contínuas que a gente vem realizando desde 2004, né? Antes e após o PAN, né? São ações de mobilização social, principalmente para buscar a espécie, né? Para torná-la conhecida. A procura pela espécie no interior, esse trabalho de prospecção, que teve momentos que o projeto era mais concentrado nisso, mas até hoje, de certa forma, em todo o trabalho de campo, a gente faz um pouco disso e sempre encontra mais uma árvore aqui ou ali. A gente faz monitoramento dessas árvores que a gente descobriu, sempre revisita elas para ver como é que está a árvore, o ambiente. A gente está sempre mantendo contato com os fazendeiros, porque eles são importantes parceiros. A gente fez coleta de sementes anual. Essas sementes estão depositadas no banco de sementes do Jardim Botânico, da Fundação do Botânica. A gente fez quase todo ano produção de mudas e a gente faz constantemente um trabalho de conscientização ambiental.
Para essa prospecção, desde o começo do projeto, a gente elaborou um cartaz tamanho A2, para a gente fixar em locais públicos, e um folder tamanho A4, que a gente entregava para as pessoas. E a gente levava também amostras de folha, fruto e semente. E esse material ajudou demais a gente divulgar o projeto e encontrar novos exemplares do Faveiro de Urso e também do Faveiro da Mata. Então, nós da equipe fazíamos busca direta, observando a paisagem com binóculo e também entrando por fragmentos, e tinha também a busca indireta, que é realizada pelas pessoas que a gente já tinha mobilizado durante as nossas abordagens. E essa ajuda das comunidades foi tão importante que, do volume de árvores que a gente conhece até hoje, praticamente metade foi descoberta pelos nossos colaboradores, eles que nos indicaram. E a contribuição da mídia na divulgação dos nossos trabalhos nesse tempo todo tem sido muito importante também. Então, nessa prospecção, a gente visita todo tipo de lugar, a gente entrevista todo tipo de gente, então, com isso a gente conseguiu inúmeros colaboradores aí pelo Estado, e eu quero destacar aqui o seu Toninho. Aqui nesse slide, o seu Toninho está muito mal de saúde, ele tem 77 anos, ele é um trabalhador rural aposentado, e quando ele descobriu o Faveiro de Wilson, que a gente mostrou para ele, ele falou, eu vou rodar aqui e vou procurar. Então, ele ficou alguns anos procurando essa espécie lá no município de Maravilhas, e ele sozinho encontrou 60 exemplares. Isso é fantástico, e nós somos muito gratos a eles, né? E aqui, todo exemplar que a gente encontra, a gente coleta os dados e coloca uma plaquinha de identificação. Aqui está seu Manuel, em Carmo Cajuru, que também ajudou a achar algumas. Aqui, colegas do IEF, da Prefeitura de Betim, pessoal de Pequi. Aqui a gente está no assentamento sem terra. Então, são inúmeros colaboradores que a gente conseguiu ganhar. Então, dentro das atividades de mobilização social e conscientização ambiental, a gente faz essas abordagens de entrevistas individuais, né, no campo, na cidade. A gente faz apresentações em escolas, à esquerda aqui na comunidade quilombola da Pontinha, em Paraupeba, no centro, uma escola em Maravilhas, aqui em Paraupeba. Muitas apresentações a gente fez. Apresentações em espaços públicos também, aqui à direita, na Praça Pública em Caetanópolis, no início do projeto, e a gente faz encenações. Aqui está minha colega Ana Karina, vestida de mãe natureza, e faz o maior sucesso. Além disso, nessa mobilização social e conscientização, a gente fez várias reuniões para tratar de coisas do projeto, uma reunião com a Associação de Amigos da Serra do Elefante, com a Brigada 1, com o Ministério Público, IEF, Empresa de Cimentos Lisos e prefeituras. Aqui nessa foto de baixo, a gente está abordando um vendedor de melcuçu, que é isca para a pesca, né, que é muito apreciado. A gente fez esse trabalho com os melqueiros, que em alguns locais que a gente tinha Faveiro de Urso plantou, eles chegaram, eles têm que cavar o solo, né, estava causando muito dano, então a gente fez um trabalho de sensibilização deles. Aqui plantios participativos, como na praça abaixo, e a gente fez alguns encontros técnicos regionais, reunindo técnicos, fazendeiros, para falar dos nossos trabalhos, essas atividades que eu citei, e a gente está sempre revistando essas pessoas no campo e na cidade. Isso é muito importante para manter a relação deles, para eles saberem que esses faveiros ainda continuam dependendo de cuidados de todos nós, e a essas pessoas que nos ajudaram já há bastante tempo, que fizeram a diferença no nosso trabalho, né, a gente ofereceu um kit de colaborador, no qual tinha um certificado impresso, uma camiseta, um boné e um livro dentro de uma sacolinha de papel reciclado. Então, eles ficaram muito orgulhosos de receber. A gente entregou esses kits para esses colaboradores nesses encontros técnicos, e para os que não foram nos encontros técnicos, a gente entregou pessoalmente, visitando nas suas casas, nas fazendas. Então, esses encontros são sempre muito bons. A gente fez também uma coisa interessante, em parceria com a CENIG, a Fundação do Botânico, em Sete Lagoas, em 2017, porque a CENIG estava ciente do nosso trabalho e estava preocupada, assim, que algum funcionário seu próprio terceirizado pudesse podar ou mesmo cortar alguma árvore do Faveiro de Urso debaixo das redes elétricas, né? Porque a CENIG tem que fazer manutenção.
Então, a gente planejou esse evento e foi muito interessante. Foram 2 dias de campo com o pessoal da CEMIG, com o pessoal do IF, com estudantes, onde a gente pôde dar toda essa orientação e ensinar o pessoal a diferenciar essas espécies, né? A gente também deu um curso para a formação da nova brigada de Pequi, e aqui embaixo, uma palestra para professores do município de Paraupeba e funcionários da Frona de Paraupeba. E atualmente a gente vem fazendo visitas para entregar as cartilhas, né? Visitando todas essas fazendas, todos esses municípios, entregando a cartilha para fazendeiros e demais colaboradores, para os parceiros em geral, para prefeituras e órgãos públicos e nas escolas. Essa entrega da cartilha tem sido um momento muito gratificante também. Aí está a minha colega Aline fazendo a entrega. E também a gente tem entrega em bibliotecas. Agora eu vou falar um pouquinho de todas as pesquisas que a gente vem fazendo dentro do programa de conservação do Fabrício Lúcio e do PAN, né? Essas 4 primeiras eu destaquei em verde porque elas serão abordadas por nossos colegas aqui dentro desse evento. Tá? Então, tem ecologia populacional, desenvolvida pelo Instituto Terra Brasil de Zoobotânica, prospecção e inventário pela Zoobotânica e colaboradores, genética populacional da FMG, biologia reprodutiva com a Zoobotânica, fenologia, dispersão ex situ, fisiologia, várias entidades estudaram a fisiologia, conservação de sementes, microbiota folículo, que é o estudo dos fungos presentes nas folhas do faveiro e do ilso, feita pela UFV, e propagação em viveiro, feita por diversas entidades também. E eu devo ressaltar aqui que essas pesquisas são exclusivamente as que foram feitas dentro do programa de conservação do faveiro do ilso, porque existem várias pesquisas igualmente importantes que foram ou estão sendo feitas paralelamente ao nosso programa, por outros grupos e entidades. Dentre elas, eu destaco a pesquisa realizada pela equipe do professor Luiz Orlando de Viçosa, que vai falar para a gente aqui dentro desse simpósio. E quais as ameaças que pairam sobre esses faveiros, faveiro do ilso e faveiro da mata? Primeiro, a pecuária, né, porque ela substitui o habitat, né, substitui a vegetação, e no caso aqui da região é usada uma espécie exótica que é muito invasora, que é a braquiária. É praticamente impossível combater a braquiária. A agricultura também, por conta da expansão das fronteiras, a urbanização, incluindo aí as estradas, as rodovias, com seus impactos primários e secundários, e as queimadas, obviamente. Aqui nessa foto destacada em cima, é uma população de 20 belas faveiras da mata, bem pertinho de Belo Horizonte, no município de Contagem. É uma área que é uma floresta estacional semidescida muito bonita, mas que foi loteada, chacreada, e as árvores estão perdendo seu espaço, é uma pena. E aqui na foto de baixo, um conjunto de 6 exemplares de faveiro do ilso em Paraupeba, que a gente vinha fazendo várias pesquisas lá, e um dia um fogo colocado pelo vizinho entrou nessa fazenda e matou essas 6 árvores. É uma pena. Então, essas ameaças todas geram destruição do habitat, que, se não me engano, ainda é a maior causa de extinção de espécies no planeta, seja de planta ou de bicho. E essas ameaças provocam também a fragmentação do habitat e o isolamento, né? Vejam nesse mapa, tudo que é branco e a área que não já foi desmatada, né? Os fragmentos estão em cor, né? Fragmentos em rosa, bioma cerrado, fragmentos em verde, bioma Mata Atlântica. E vejam a quantidade dessas marcas cinzas, são as áreas urbanizadas. Então, o faveiro do ilso, especialmente, está muito próximo dessas grandes áreas urbanizadas. E o faveiro do ilso, depois de 16 anos de pesquisa, a gente descobriu que ele está concentrado na região central de Minas Gerais. Ele é endêmico dessa região, no caso desse polígono aí, na bacia do Rio São Francisco e nas subbacias do Rio Paraupeba, Velhas e Pará. Então, nesse mapa agora, eu vou mostrar, isso são dados atuais da região central de Minas Gerais e adjacências. A gente mostra aqui todos os indivíduos ou grupos de indivíduos localizados nessa região, pelo nosso programa de conservação, as bolinhas amarelas, faveiro da mata, as bolinhas vermelhas, faveiro do ilso,
E eu quero destacar aqui, no círculo vermelho está a maior concentração de favela de uso, quase metade da população total, na região de Pequi, Maravilhas e São José da Varginha. Então, essa região tem recebido mais atenção do nosso programa por conta disso. E, por sua vez, nesse círculo amarelo está a maior concentração de dimorfismo exaltado que a gente conhece até hoje, nos municípios de Florestal, Joatuba e Mateus Leme. Desculpe, as bolinhas azuis são pontos de ocorrência do favelo do campo. Tem mais na região, mas é porque a gente não coletou muito dado dela. Aqui nesse mapa mostra o relevo e tem também essas estrelinhas brancas que representam as dimorfândros indeterminadas, que a gente não conseguiu saber a espécie exatamente por conta das variações morfológicas que elas apresentam, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, a população atual de faveleiros, incluindo as que a gente descobriu esse ano, de Favelo da Mata, é essa aí. Favelo de Luz, a gente tem hoje contabilizado 441 exemplares adultos e 116 jovens, e nesse período, entre 2004 e 2020, a gente computou 34 mortes. O Favelo da Mata de Dimorfismo exaltado tem uma população até hoje bem parecida, 451 exemplares, apenas 33 jovens, e a gente já computou 14 mortes, né? E a gente, até agora, dessas indeterminadas, 11 adultos e 8 jovens. E abaixo, esse mapa mostra só a região central de Minas Gerais e adjacências. Mas o Favelo da Mata existe também em outros municípios e outros estados também, que estão listados aí. Tem na Zona da Mata, tem um pouco mais para o oeste de Minas, em Lagoa da Prata, tem no Rio de Janeiro, os municípios de Nova Iguaçu, Resende, Rio de Janeiro, Itabapoana e Valência, e São Paulo, em Guaratinguetá, Piracicaba, Pirassununga, Porto Ferreira e Rio Claro. Mas eu quero ressaltar que esses registros aqui são registros vários, e assim, parece que são muito poucos exemplares existentes nesses locais, mas isso carece de pesquisa, porque VAC rodando por lá pode encontrar mais, como a gente encontrou aqui na região central de Minas Gerais. Então, é muita pesquisa que precisa ser feita. E só uma curiosidade aqui, eu observei nesses anos todos, porque muitos desses exemplares de Favelo e Favelo da Mata a gente vem medindo durante o tempo, né? Não são tantos exemplares medidos, mas alguns. Então, a gente tirou uma média de crescimento em DAP por ano, tanto para o Favelo de Uso quanto o Favelo da Mata, em torno de 1,2 a 1,1 centímetro por ano. E a idade reprodutiva do Favelo de Uso, que a gente observa no campo, né, é em média de 15 anos. Tá? E ressalto também que Favelo de Uso e Favelo da Mata são plantas emergentes, ou seja, quando elas crescem na floresta, elas crescem muito, atingem o topo da floresta, então é até fácil de vê-las quando a gente está fora da floresta. E o máximo de DAP que a gente encontrou para o Favelo de Uso até agora foi 148 centímetros e para o Favelo da Mata 125 centímetros. Esses são os exemplares indeterminados, porque eles apresentam coisas muito curiosas, como folíolos de tamanho diferente na mesma planta, uma grande variação do número de páginas de pinas na mesma planta, cascas que não se parecem nem com Favelo de Uso, nem Favelo da Mata, nem Favelo do Campo. Essa aqui, pelo que eu vi da planta como um todo, parece ser um Favelo da Mata, mas tem essas protuberâncias na casca que eu não sei a que se deve. E aqui, num dos exemplares, eu achei essa coisa muito curiosa, como se fosse uma folha tripinada. Nunca tinha visto isso antes. E aqui, frutos de Favelo do Campo, com frutos bem deformados. No aspecto da proteção ambiental dessas espécies, a gente criou, então, a Brigada Florestal em Pequi, em 2018. Isso foi muito interessante, porque foi uma parceria da Sociedade Amiga da Fundação do Botânico, com a Prefeitura de Pequi, com a Brigada, que é uma ONG muito atuante aqui em Minas Gerais, faz um belo trabalho. Então, aqui em cima, a nova brigada, aqui é uma brigada que existe há muitos anos em Mateus Leme e que protege uma das mais importantes populações de Favelo de Joatuba. Esse pessoal faz um trabalho heróico maravilhoso. E aqui eu coloquei no mapa, aqui a região de Maravilhas, que
a gente criou a Brigada Nova, aqui a região do Matheus Leme, que tem a Brigada Ativa, e mais recentemente foi criada uma Brigada em Pará de Minas. E aí, com isso, a BIM teve a brilhante ideia de criar um corredor de combate a queimadas na região. Isso foi feito. Só que a Brigada de Pará de Minas, especificamente, está tendo um pouco de dificuldade de atuação, porque o governo do Estado criou em 2018 uma lei para disciplinar o trabalho de brigadistas, né, dos bombeiros civis e dos bombeiros voluntários. Então, em alguns casos, essa lei está dificultando o trabalho dos voluntários, dos brigadistas voluntários. Isso é uma pena, porque a gente está falando aqui de voluntários perfeitamente capacitados, né? Então, você impedir que eles atuem na conservação da flora, da fauna, combatendo os queimados, é uma coisa muito triste. Então, eu sugiro que o Estado, junto com a sociedade, reveja essa lei. Isso é muito importante. Então, agora passamos para o Plano Faveiro de Wilson, que a gente elaborou em 2014. Está aqui a capa dele, aqui a equipe que elaborou, né? Foi publicado pelo CNC Flora. A visão do nosso PAN é retirar a espécie da categoria criticamente em perigo, né? Ou para uma categoria de menor ameaça, e com suas populações protegidas e viadas até 2005. E a gente está caminhando para isso. E o objetivo geral é proteger e ampliar o tamanho das populações de Faveiro de Wilson em sua área de ocorrência natural, aprofundando os estudos, mitigando as ameaças incidentes e preservando a diversidade genética da espécie. Os objetivos específicos são, primeiro, criar incentivos e reformular políticas públicas para mitigação e compensação das ameaças e para a proteção das populações do Faveiro de Wilson. 2. Integrar instituições governamentais, não governamentais, iniciativa privada e comunidades locais nas ações para a conservação e promover ações educativas para a proteção da espécie. 3. Ampliar e difundir o conhecimento sobre a espécie aplicada em sua conservação. E 4. Ampliar e proteger as populações do Faveiro de Wilson e combater e mitigar as ameaças incidentes em sua área de ocorrência. Eu devo salientar aqui que quando a gente elaborou o Plano de Ação para a Conservação do Faveiro de Wilson em 2014, a gente inseriu nele toda a informação científica que a gente tinha até então. A gente está tudo compilado lá. E esse PAN foi elaborado, essa primeira fase dele, para um horizonte de 5 anos, 2015 a 2020, portanto, oficialmente ele se encerra esse ano, e ele pode ser prorrogado por mais 5 anos. Então, quando a gente elaborou o Plano Faveiro de Wilson como projeto de conservação, já vinha com 10 anos de ações, essas ações, as mais importantes, foram inseridas dentro do PAN também, para ter continuidade. E várias novas ações foram propostas dentro desse workshop. E esse PAN, a gente tem feito avaliações anuais dele, a gente se reúne para avaliar o que está certo, o que está com problema, a gente faz ajustes e a gente reporta isso ao CNC Flora, que é o supervisor. E também, nessa ilustração de baixo, o CNC Flora elencou, quando a gente fez a elaboração do PAN, 27 espécies ameaçadas de extinção que ocorrem na área do Faveiro de Wilson. Então, se você protege uma espécie como o Faveiro de Wilson e o seu habitat, você está também protegendo outras espécies que ocorrem nesse ambiente. Aqui uma planilha de acompanhamento da execução do PAN. Eu quero destacar aqui, são 33 ações, né, que a gente conseguiu patrocínio para 15 dessas ações. Para outras ações, a gente não conseguiu patrocínio. E tem ação que não precisa de patrocínio, porque a gente faz com os recursos, né, que cada entidade tem, né, às vezes, recurso de pessoal, recurso de logística, algumas facilidades assim. Então, alguns não precisam de patrocínio. E a gente conseguiu um bom trabalho também por conta da eficiente gestão financeira que a Sociedade Amigos vem fazendo dos recursos que a gente capta de editais e de empresa privada. Então, aqui um breve balanço dessas 33 ações. Agora, em dezembro de 2020, a gente tem 15 ações realizadas, concluídas, de 4 daqueles objetivos. A gente tem 9 ações parcialmente executadas, 7 não executadas, e 2 foram
excluídas porque a gente viu que elas eram completamente inexequíveis. E aqui, eu vou passar rapidamente aqui, não sei se vai dar tempo de eu falar de cada uma, mas dentro do objetivo 1, a primeira ação é definir critérios e procedimentos para entrar em medidas compensatórias. Bom, deixa eu simplificar aqui, que algumas dessas ações, o nosso colega Márcio, que é também do PAN e é do IF, ele vai falar especificamente sobre elas depois. Então, essa segunda ele vai falar, essa terceira talvez também, a 1.4, a gente realizou plenamente, conforme eu já relatei para vocês ali. A 1.5, o Márcio deve falar também, 1.6 também, 1.7 também. Essa ação 2.1, que é de mobilizar instituições, comunidades locais, a gente vem realizando com bom êxito, a gente conseguiu integrar entidades dos 3 setores e também muitos voluntários, né? Ação 2.2, que é implantar ações educativas, você já viu no meu relato aí, eu acho que a gente tem feito um trabalho bem razoável, né? Que atende às metas. O trabalho com os minhopeiros foi feito também. Ação 2.4, que é capacitar viveristas e proprietários para a produção, a gente não conseguiu atingir. Melhor, a gente atingiu parcialmente, no viveiro especificamente, a gente treinou o pessoal para isso, e em outros 2 viveiros a gente deu algum reforço também no conhecimento, mas não exatamente uma capacitação. E essa ação 2.5 é uma daquelas que foram excluídas por completa inexequibilidade. No caso, é impossível acabar com braquiária, até porque a gente está falando aqui de áreas privadas, né, onde a pessoa tira o seu sustento ali, criando seu gado e tudo mais. Aqui as ações de pesquisa, as análises genéticas do ITS 3.1 vêm sendo feitas perfeitamente, né? Os resultados estão ali. Fisiologia e biologia reprodutiva foram estudados também, vão ser mostradas. A dispersão foi estudada parcialmente, apenas ex situ, in situ, ou seja, na natureza a gente não conseguiu fazer ainda. A gente realizou os estudos de dinâmica populacional, o Lúcio vai falar disso para a gente daqui a pouco. A gente não conseguiu realizar as pesquisas sobre efeito das mudanças climáticas, nem conseguiu estabelecer protocolos para cultivo in situ e ex situ, embora a gente tenha feito muita coisa, ele gerou muita informação sobre isso, mas a gente não conseguiu gerar o protocolo propriamente dito. E promover eventos para divulgar o conhecimento científico, está aqui esse evento, esse simpósio agora, né, na combinação do PAN, e essas reuniões, esses encontros técnicos que a gente fez durante o desenvolvimento do programa. E elaborar a cartilha está pronta, vocês vão ver depois. Nesse item aqui, essa primeira ação 4.1, o Márcio deve falar mais dela depois, a 4.2 também. A 4.3 a gente não conseguiu realizar, porque precisava de muitos recursos que a gente não conseguiu. As seguintes: coletar semente, produzir mudas, aprimorar o monitoramento e criar brigadas, a gente atingiu plenamente esses objetivos. Estabelecer forma de monitoramento dos focos de incêndio. Isso foi feito parcialmente pela Brigada 1, junto com o prévio incêndio do IEF. E essa espécie 4.10 é outra que foi excluída, né, da mesma natureza daquela outra. Propor áreas para a criação de corredores ecológicos, que a gente não conseguiu avançar muito nisso, e propor e implantar unidades de conservação, a gente não conseguiu atender bem, a gente fez tentativas junto ao IEF, que nos acolheu muito bem, junto com a Associação de Amigos da Serra do Elefante, Ministério Público, mas no caso, que era um determinado município, a prefeitura não fez a sua parte, a coisa está um pouco parada. E aqui, para finalizar, a produção científica no âmbito do Programa de Conservação do Fabrício do PAN. A gente já tem 12 trabalhos publicados, resultantes de pesquisas que a gente fez, né? Coisa muito importante. E a gente teve 4 mestrados realizados com dimorfândora, 3 doutorados concluídos, várias bolsas de iniciação científica e estágio,
Nessas viagens nossas, a gente coletou mais de 120 ecicatas de morfandra e de outros taques, que foram depositados no herbário BHZB, da Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte. A gente conseguiu preciosos registros e fizemos um levantamento da população de morfandra exaltata dentro aqui dessa região. Isso não era previsto, isso era previsto só para o Faveiro de Wilson, mas a gente conseguiu extrapolar para o Faveiro da Mata, e foram descobertas pelo pessoal da FMG, naquela pesquisa de microbiota folícula, algumas espécies novas de fungo em folhas de Faveiro do Wilson. Alguns desses fungos são específicos do Faveiro do Wilson, ou seja, se o Faveiro de Wilson se extinguir, esses fungos se extinguem também. E aqui estão as entidades responsáveis por realizar esse trabalho. Muitas entidades dos 3 setores, e somos muito gratos a todas elas. É uma bela parceria que a gente tem feito, e lutando com muita dificuldade às vezes, mas tem dado bons resultados na minha avaliação. E a gente teve nesse tempo todo o patrocínio dessas entidades todas, né? E atualmente a gente está com o patrocínio do Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos, que CPF, que inclusive patrocinou a cartilha e está patrocinando esse simpósio. Então, somos muitíssimos gratos a todos eles também. Mas eu quero fazer um agradecimento especial aos voluntários. Eles fazem a diferença. E esses voluntários são trabalhadores rurais como o seu Toninho e outros que ajudam a gente a procurar faveiro. Os fazendeiros que têm as espécies nas suas propriedades e as protegem. Os mateiros, os auxiliares de campos, os arizeiros, os brigadistas em especial, os ambientalistas da região, como o pessoal lá de Lagoa da Prata, e os caçadores de Faveiro do Wilson, que têm ajudado a gente a achar o Faveiro do Wilson por aí. Com muita alegria eles descobrem e relatam para a gente, e essa foto expressa bem isso. Isso é um pessoal lá de Perdigão, no interior de Minas. E deixo aí o meu recado, do nosso querido Guimarães Rosa. Muito obrigado, aqui eu finalizo, e aí estão os meus contatos. Um grande abraço para todos. Obrigada, Fernando. Poderia, por favor, fechar a apresentação? Eu tenho uma pergunta para você que a gente coletou no chat do YouTube do dia 7. Microfone. Sim. Então, Mariana Teles, no dia da nossa apresentação, no primeiro dia, fez uma pergunta para você. Qual a principal dificuldade para a implementação do plano? Bom, primeiramente, problemas de ordem financeira, é claro. Dinheiro é necessário para tudo, né? Mas burocracia às vezes atrapalha um pouco. Só um instantinho, deixa eu migrar aqui. Burocracia às vezes atrapalha um pouco, e eu acho que esse trabalho depende muito também da vontade que as pessoas têm. Às vezes uma pessoa tem talento, tem capacidade, mas isso não se expressa numa vontade e a coisa não vai para frente, né? Tem aquelas pessoas de quem você menos espera, de repente ela vem, ajuda, abraça a causa e faz a diferença, né? Então, eu acho que é basicamente isso. Uhum. Então, pessoal, conforme prometido, nós estamos cumprindo aqui com a nossa palavra e disponibilizamos a palestra do Fernando. Mas à tarde nós vamos fazer o último dia da apresentação do simpósio. Convidamos a todos, inclusive nesse evento nós vamos fazer o lançamento da cartilha e o sorteio de 5 exemplares, correto, Fernando? É isso? Seja onde você estiver, onde você morar, se o correio chegar até você, se chegar na sua casa, aqueles que forem contemplados vão receber a cartilha.
Então, agradeço a todos, agradeço, Fernando, aos parceiros, colaboradores, aos voluntários que fizeram a diferença dentro do programa e do PAN, da conservação da família. Até mais, gente. Muito Até obrigado mais, a gente. todos. Obrigado, Luciana.